Olá, está começando mais um Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo a professora doutora Maria Lúcia do Amorim Soares e o recém-formado doutor pela Uniso, Leandro Peternella, primeiro aluno do doutorado da Universidade de Sorocaba. Vamos falar sobre o programa de pós-graduação da Uniso, mestrado e doutorado em educação. Doutora Maria Lúcia, ela que é fiel telespectadora do nosso programa, sempre discute os temas que a gente apresenta para você todas as semanas aqui pela TV Com. Doutora Maria Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória na Universidade de Sorocaba. Há quanto tempo já na Uniso? Primeiro, agradeço o convite de estar aqui presente. E na Uniso eu já tenho 25 anos. É uma bodas de prata, né? E como presente eu ganhei o doutorado do Leandro Peternella, que foi meu aluno de mestrado, bolsista da CAPES e depois mais 3 anos como aluno de doutorado. Em 5 anos, Leandro completou todo o ciclo de pós-graduação desta universidade. Leandro, vamos conversar, conhecer você um pouquinho. Você atualmente está morando em São Paulo, porém sua família reside em Sorocaba. Como é que surgiu a trajetória, a vida acadêmica na sua trajetória pessoal? Inclusive você é jovem, gostaria de falar quantos anos você tem. Hoje eu tenho 30 anos, né? Eu vim para Sorocaba por volta de 2004, 2005. E no ano seguinte eu ingressei no programa de mestrado. A sua graduação é no quê? Então, a minha graduação ela é em Ciências Contábeis e Matemática. Por conta da matemática, decidi investir na área da educação, né? E aí ela acabou dando início a esse caminho na pós, né, no mestrado, agora no doutorado. Foi nesse justamente começar a pensar a educação, né, a partir da licenciatura, que me instigou aí nesse caminho investigativo, que até então a cabeça do contador é uma cabeça mais técnica, né, mais pragmática. E hoje eu me dedico exclusivamente à educação. Tem uma pergunta que às vezes os alunos nos fazem e eu vou refazer a pergunta no mesmo tom para você. Você, além de dar aula, também trabalha na área? Já trabalhou na área como contador? Já. Eu comecei a minha carreira profissional, né, na área das ciências contábeis. Tive uma empresa de consultoria contábil durante 7 anos, concomitante com a área educacional, e me desliguei desta empresa no início do ano passado, né, ficando agora somente com a área de pesquisa e ensino. Hoje você está ministrando aula onde? Hoje eu sou professor da Universidade 9 de Julho, em São Paulo. A Uni9, é isso? A Uni9. Né? Estou vinculado ao Departamento de Ciências Gerenciais, justamente por conta da graduação, e tenho dedicação exclusiva lá hoje. 40 horas. 40 horas semanais. Agora, doutora Maria Lúcia, vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador o que é o conceito de doutor. O que é, na pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, ele ser especialista, depois ele tem a opção de fazer o mestrado, o doutorado. Precisa seguir obrigatoriamente essa sequência de especialização, mestrado, doutorado? Como é que funciona? Eu gostaria que você explicasse para a gente. O mestrado e o doutorado são etapas pós-graduação. E pode ser que alguém não goste do que eu vou falar, mas você se forma médico, você se forma advogado, você se forma em outra profissão e não é doutor. Ser doutor é fazer doutorado. Mas por vício colonial, a gente chama o médico de doutor e o advogado de doutor. O enfermeiro, porque vai confundir com o médico, vira doutor também. O fisioterapeuta pode ser chamado de doutor agora. Mas ser doutor é continuar sua especialização, que não dá título nenhum, apenas você fez uma especialização, aí você faz o mestrado,
torna-se mestre, e em educação, nas licenciaturas, você é licenciado, que é mais do que ser bacharel. Outra confusão, as pessoas acham, na educação, ser bacharel tem mais valor. Não, o licenciado, professor, ele é um título, né? Ser professor, tem mais valor de conteúdo, porque você se especializa em ser professor. Aí você faz o mestrado, fica mestre e aprofunda no doutorado, onde você discute um tema que não foi discutido ainda em profundidade por ninguém. Isso é ser doutor. Tanto que no nosso doutorado de educação, nós temos vários médicos se transformando em doutores. E na farmácia também, mestrado aqui da Uniso, você também tem vários doutores. Aqui de Sorocaba, cursando. Ser doutor, então, é ter um título de nobreza, vamos chamar assim, porque ainda na nossa cabeça a colônia está presente. Quando a filha do dono da plantação de cana ou de café tinha que casar com um advogado doutor, para ficar misturada a burguesia, né, com a nobreza do café. Agora, dentro do seu projeto de doutorado, Leandro, do mestrado para o doutorado, como é que foi? Já que você emendou os dois, quer dizer que tem que ter fôlego para fazer um mestrado e imagino o fôlego para fazer doutorado e juntar tudo em 5 anos. Como é que foi isso? Eu tive uma experiência muito positiva no meu mestrado. Eu acho que o fato de eu ter podido fazer o mestrado com bolsa e também me dedicado exclusivamente ao mestrado, me propiciou essa oportunidade de estar vendo, conhecendo a pesquisa, não só do lado acadêmico, mas do lado burocrático, por meio das participações das reuniões no colegiado, no Consul. Mas a ideia que foi discutida, que foi delineada no doutorado, ela começou muito antes de eu ingressar no doutorado. Aliás, a ideia começou numa das aulas da professora Maria Lúcia, quando ela apresentou um quadro que é a base do meu doutorado, né? O avanço deste quadro. Que está no meu doutorado, o quadro. E que não é nem meu o quadro. A senhora publicou, a gente vai falar disso do Gerações ou Eliantos, né? Que é um dos livros que a senhora publicou há mais de 10 anos. Exato. É o quadro do Regis Debray, um francês, o idealizador teórico da Revolução de Cuba. Não foi Fidel Castro, foi Regis Debray, que depois vai com o Che para a Bolívia, depois da Revolução, e volta para Paris e é condenado por uma série de razões pelo fracasso da missão de Che na Bolívia, o que não é verdade, mas percorre esse pensamento aí o povo. E ele escreve sobre o mundo que a gente estava vivendo e viveu historicamente. E eu uso na minha tese de doutorado e Leandro se entusiasmou com isso e um dia chegou para mim e disse, o meu doutorado eu vou fazer a 4ª coluna. Não é? É a 4ª coluna do quadro do Regis Debray. Regis Debray. E aí ele fala porque o trabalho é dele. Agora, vamos voltar só para o mestrado. No mestrado, qual foi o assunto que você discutiu? No mestrado, eu discuti as relações entre a tecnologia, né? Na verdade, assim, a inserção da tecnologia no cotidiano escolar. É isso. Né? Como é que se dava a apropriação dos meios tecnológicos pelos alunos e pelos professores? O que isso trazia de convergência nos processos pedagógicos? Quais eram as dicotomias, os anacronismos que, né, a tecnologia trazia para o cotidiano? E como resultado, né, inclusive
a minha dissertação de mestrado foi publicada, acho que em 2008, nós chegamos à conclusão de que nós vivemos, né, um período no qual nós temos uma escola analógica tentando educar cabeças digitais, né? Título este da própria dissertação. E a senhora que orientou, doutora Maria Lúcia? Sim. E é interessante porque foi o único aluno até agora, o Leandro, que me escolheu sem me conhecer. No mestrado Será já. que ele também fez alguma pesquisa pela internet para saber Não, o perfil da não, senhora? não. Foi digital a pesquisa? Não, O processo foi oral mesmo. Conversando com uma outra pessoa que fez o nosso mestrado e nem completou, por várias razões pessoais, a professora de inglês do Leandro, ele falou, eu tenho vontade de fazer o mestrado, mas não sei quem indicar. Ela disse, indica a professora Maria Lúcia. E ele indicou mesmo, sem saber nada, sem me conhecer, só de referência, né, da colega. E daí, no dia, ele nem fez a entrevista comigo também, foi outra equipe. Aí, quando passaram a relação da indicação, né, dos candidatos que tinham sido aprovados, na reunião, falou, Leandro Peternella, não era Peternella ainda. Ainda não. Tem uma história aí bonita de vida. Nunes da Silva. Nunes da Silva, que é o pai que tinha morrido. E aí o Peternella que criou, aí deu o nome mesmo, deu o nome para ele, registrado Peternella, que tomei o maior susto. E resolvi esquecer o Nunes da Silva, porque tinha hora que eu não sabia se era Nunes da Silva ou Peternella. Então, o Leandro Nunes da Silva indicou Maria Lúcia. Ué, mas eu não conheço esse candidato, coisa. Aí um outro professor falou, e ele quer estudar formação de professores. Eu falei, então eu quero, aí eu quero mesmo, pode pôr meu nome aí. E assim que Leandro apareceu um dia na minha porta. Agora, vamos deixar claro também para o telespectador, que senão a gente também, só para a gente ser didático nesse programa, o conceito do que o Leandro disse com relação à dissertação. Não é tese. Não. Muitas vezes se confunde que quem faz uma pós-graduação entrega uma tese. A tese só é para o doutorado. Aí, professor, explica para a gente. Na dissertação, este aluno não pensa sozinho. Só na tese é que ele tem pensamentos próprios, obviamente baseado em autores. Explica qual é o conceito de dissertação, a autonomia de quem faz uma dissertação e a autonomia do pesquisador que faz o doutorado. Em ambos, dissertação e tese, a orientação é de um professor. Ele sempre estará sob júdice de um professor. A dissertação é o que o nome está dizendo, dissertação. Eu mando eles abrirem o dicionário e ver a palavra dissertação. E digo, mas vocês não aprendem na escola? Não é fácil uma dissertação. Então, usando o que já existe na sociedade sobre aquele tema, avançando, como ele mesmo disse, cabeças digitais numa escola analógica, ele vai produzir uma dissertação. Não precisa ser monstruosa, não precisa enorme, não precisa ter grandes profundidades, mas precisa ser estudada, pensada e lida dos autores. Agora, a tese ele tem que trabalhar com alguma coisa dele mesmo, sobre orientação. Tanto que na tese do Leandro eu cortei páginas e páginas. Ele fica bravo. Todo candidato fica bravo quando a gente corta. Não precisa isso, não precisa. Aprofunde o tema. Mas é dele, ele vai explicar. A quarta coluna, no quadro do Régis Debray, é totalmente dele. E o professor que veio de fora para a banca disse, o trabalho do Leandro é de vanguarda. Porque propôs realmente uma coisa mais profundamente estudada e que vem dele mesmo. Uma parte, que o resto não é dele. Ele avança o Régis Debray e outros autores. Leandro, só para a gente concluir a sua dissertação de mestrado, depois a gente vai entrar na sua tese de doutorado.
Qual é a conclusão que você faz, em que aspecto você faz essa pesquisa de que as cabeças são analógicas e o aluno aliás, a cabeça digital no aluno e a escola analógica? Isso. Nós começamos, é engraçado, porque quando a gente ingressa no mestrado, a gente não tem muita noção do que nós vamos encontrar pela frente, né? Eu comecei com um tema completamente diferente destes. Aliás, eu me lembro que no primeiro encontro com a professora Maria Lúcia, ela perguntou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero saber por que a escola, por que os professores não levam em consideração o conhecimento empírico dos seus alunos. Aí a professora chegou e falou, mas você está querendo saber a respeito do conhecimento ou da informação? E ali eu vi que eu falei, nossa, onde será que eu estou me metendo, né? Essa foi a... Aí você viu que são dois caminhos distintos. Completamente diferentes, porque a gente geralmente entra no mestrado buscando reafirmar as nossas certezas. É verdade. Quando, na verdade, é um processo de plena desconstrução dessas certezas, né? Então, no meu caso em específico, o tema, essa relação com a tecnologia, o pensar a escola, o pensar os alunos, eles não foi algo premeditado, foi algo que nasceu durante o processo. Então, assim, a gente começou a fazer algumas leituras relacionadas à área da comunicação, participar de alguns congressos, né? Começamos a nos aprofundar nos temas que tratam essa relação da tecnologia, a escola. E aí, por conta deste aprofundamento na área da comunicação, a gente começa a ouvir o discurso docente, a ouvir o discurso dos alunos em sala de aula. E eu acho que é aí que surgiu, então, o estudo do cotidiano, não é? Então, em conversas com a professora Maria Lúcia, a gente falava, olha, professora, a teoria está me dizendo isso, mas a minha prática, o que eu estou vendo em sala de aula, até mesmo nos nossos cursos, não é isso. Está tendo um descompasso. E aí que está a dissertação. Né? Não foi que eu falei? Numa das conversas, Aí falou, está a dissertação. tá aí o seu problema. É isso então que nós vamos pesquisar. Primeiro ele queria estudar Lan House também, antes disso. Por que a criança vai para a Lan House toda feliz e não vai para a escola? Falei para o professor Paulo Celso, também da casa, meu ex-aluno de geografia, hoje pós-doutor, né, em Barcelona, professor da comunicação. Paulo, tem um aluno lá que fica falando de Lan House para mim. Ah, mas Lan House é diversão. Leandro, Lan House é diversão, foi o que eu falei. Daí começa a centrar o tema, né? E vai formando. Aí fomos para a prova de qualificação. E tem uma professora da Unicamp que Leandro tinha relacionamento, amizade, e que convidou para a defesa final. E ela mandou dizer que defesa final ela não fazia, que ela queria participar dos dois momentos. Aí convidamos outra professora. Ela se arrependeu e mandou a dissertação dele, que é muito boa, para uma editora. Não fomos nós que procuramos editora, nada. Ela fez tudo. Aí veio o convite. Aí logo em seguida foi editado o livro Cabeças... Escola Analógica, Cabeças Digitais, não é assim? A ordem? E já está, esse livro já está pronto? Nossa, em todo lugar que você vai de congresso tem o livro dele vendendo. Desde 2008. Na USP tem sido citado muito. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta discutindo esse tema da Escola Analógica e Cabeças Digitais e ainda mais o doutorado do Leandro. E por que ele trocou o sobrenome? Voltamos já.